a beach. Será que eu falei um insulto? Ou será que não? Let's see! Hey guys, how are you? Welcome back to my channel! Yay! E aí pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos e estejam aproveitando bastante esses vídeos e tendo cada vez mais fonte de aprendizado. Então, se você gosta do meu canal, já vai deixando sua curtida e se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja inscrito, que já é hora, né? Se inscreve aqui nesse grande botão vermelho, além de apertar no sininho, para sempre que chegar um vídeo você ser notificado, ok? Então, como é que a gente começa um vídeo? Dando os avisos. Então, nossos avisos são os mesmos de sempre. Nossas postagens são todos os domingos e quintas às 8 da noite, tá? Que aí você esteja ligado para toda 8 da noite você poder estar aqui junto da gente. Outra coisa, dia de segunda e quarta lá no Instagram, a gente tem nossos templates de fatos interessantes e expressões comumente utilizadas pelas pessoas que falam inglês, ok? Para que a gente possa estar aprendendo cada dia mais e a gente não confundir mais. Lá no Instagram, falando em Instagram, a gente mudou o nosso username para só Aisa Luana, tá? E aí fica bem mais fácil você achar e não tem dificuldade nenhuma, ok? Curte lá, se inscreve no canal, me segue lá nas suas redes sociais e bora voltar pro vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que é um pouco mais tranquilo. Não é nada difícil, mas é comumente fonte de estresse para as pessoas que estão querendo falar. Já que aqui no curso a gente tem uma abordagem mais comunicativa, não é mesmo? A gente vai estar falando hoje sobre as vogais. Aisa, por que eu vou falar sobre as vogais? Não é só A, E, I, O, U, ou melhor, A, E, I, O, N, U na grafia? É, claro, mas aqui a gente está falando comunicativamente. Então, a gente está falando sobre a fonologia hoje. O que é fonologia? Fonologia é o estudo do som. E lá na língua inglesa, eles têm muita importância com isso. Para que esteja tudo nesse som, tenha seus mínimos detalhes. Você acredita que as sílabas são separadas pelo som e não pelas letras, que nem o português? Pois é, olha que loucura. Isso é muito importante para eles. Hoje a gente vai estar falando sobre cada tipo de vogal e a vogal que mais se confundem. Aqui no Brasil, no português brasileiro, a gente sabe que as vogais são divididas em fortes e fracas. Por exemplo, a Isa. A Isa, a gente tem a primeiro A forte e o último, fraco. Tudo bem até aí? Certo. Mas lá, eles não só têm forte e fraco. Lá, eles também têm a divisão de curta e longa. Como assim, pelo amor de Deus? Se a gente fala assim, dog, eu não demorei muito para falar o O, não foi? A gente concorda que ela é forte. Mas foi rapidinho. Mas se eu falo school, não é bem mais longa? Sim. Então, a gente vai diferenciar entre elas curtas e longas. Mas como é que a gente vai saber diferenciar? Lembra no início do vídeo a frase que eu disse? Se você acertou o que foi que eu falei lá, sem a legenda, você vai lá no Instagram que você vai receber o prêmio. E o prêmio é um parabéns. Então, o que foi que eu disse lá no início? Eu disse, what a beach. Ou seja, que praia. Mas eu poderia, se eu tivesse errado a entonação, eu teria falado um insulto, não teria? Isso é o que embanana muita gente quando a pessoa viaja, quando a pessoa vai falar com pessoas que não falam a nossa língua, etc. Então, como é que a gente vai saber? Então, essas duas palavras, elas têm a grafia diferente? Tem, mas a pronúncia ela é parecida. Como é que a gente vai saber diferenciar só escutando ela? Aqui eu vou dar umas dicas que eu uso para eu, Aisa, não me confundir. Foi como eu aprendi, como eu comecei a distinguir. São dicas minhas, não tirei de canto nenhum. Se tiver algum canto que pensa igual, ótimo. Mas isso foi como eu, nos meus estudos, achei melhor para identificar, ok? E eu estou passando para vocês. O primeiro jeito de diferenciar isso é o contexto. Como assim, Aisa? Se eu estou numa noite de Réveillon e falo It was a great year, eu estou falando da orelha? Ear? Não. Eu estou falando year, de ano.
É fácil distinguir quando a gente sabe o contexto, não é? Então, mesmo que a gente saiba, a gente vai saber o qual é já. A gente sabe que ear é ear, ear, ok? Mas aí já, e na hora de falar? Como é que eu vou saber falar cada uma? A gente pode também distinguir pela grafia. Vogais longas normalmente são escritas por mais de uma vogal. Em ear, uma só tem uma vogal, que é o E, o I, e a outra tem duas, que é o Y e o I, certo? Então a gente sabe que é uma vogal longa aqui. Agora, teacher, se for sheep, sheep and sheep, como é que eu vou saber a diferença? Entre sheep and sheep, a gente vai saber que é o contexto, claro. Mas entre sheep and sheep, a gente pode também saber pelo jeito como a gente pronuncia. Mas isso é para depois, pra gente quando a gente tiver um pouco mais hábil na língua. Mas principalmente a gente vai saber que no contexto, eu sei que eu não vou estar indo de barato, eu vou estar indo de navio. I'll be going by ship. Só que talvez, quem sabe, uma ovelha pode ser um método de transporte. Então, como é que a gente vai saber diferenciar? Pela grafia, a gente sabe que é sheep para ovelha e ship para navio. Finalmente, Aida, como é que a gente vai saber diferenciar? A gente sabe diferenciar pelo método de ter essa prática de falar essas palavras. Sheep and sheep. A gente sabe que é uma vogal curta uma vogal longa. A gente sabe que quando eu junto dois Os, ele vira um O longo e um O sozinho é um O curto. Mas não obrigatoriamente as duas letras precisam ser iguais. Só que é diferente o som entre dois E juntos e um E e um A, em vez de sheep and sheep. É diferente? Pode ser que na minha vida, na minha voz aqui falando pelo vídeo, vocês não consigam distinguir a diferença. Mas existe sim uma diferença. E ela é bem mínima, que ela pode ser transformada nesse mínimo detalhe. E tem muito, sem querer dizer nada. Muitas vezes um nativo, ele percebe a diferença e fica querendo corrigir você. Isso é ruim? Depende de por que ele está lhe corrigindo. Mas a gente pode sim ser hábil o suficiente para não confundir. Ok? Espero que tenha ficado claro, foi um vídeo mais curto, só pra gente falar sobre essa dificuldade em si, que a gente tem bastante quando a gente tá falando, ok? Espero que tenha sido ótimo e que vocês tenham tido um ótimo dia. Não se esqueça de curtir o vídeo, tá? E poder comentar a sua dúvida, caso você queira que eu aprofunde um pouco mais. Compartilhe esses vídeos pra gente conseguir alcançar muito mais gente e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Pra gente estar sempre junto. Muito obrigada por tudo. Thank you so much. Bye bye.